Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, pastora Alice, por esse convite para estar nesse momento, conversando sobre algo muito importante, que é a nossa saúde emocional, diante de todo este quadro que estamos vivendo. Sei que os desafios estão aí diante de nós, já passamos por muitos desafios no início dessa crise, quando nós, de forma surpreendente, de forma aguda, fomos colocados em isolamento por um motivo que não era muito bem conhecido por nós, não sabíamos a gravidade de tudo o que aconteceria no nosso meio, mas nós ficamos reclusos. Dentro de casa, não somente reclusos dentro dos nossos lares, mas também reclusos do contato social com aqueles amigos do trabalho, também com muitos familiares. Eu sei que no início muitos de nós pensamos assim: ficaremos nesta condição por poucos dias, mas a situação foi se arrastando e tivemos que nos organizar para que durante todo este período tivéssemos condições de sobreviver. Sobreviver não apenas financeiramente, porque tivemos que nos rearranjar para dar conta do nosso trabalho, mas também tivemos que fazer alguns ajustes emocionais para enfrentarmos tanto as nossas demandas, sejam elas na ansiedade, apreensão quanto ao que vai acontecer conosco, mas também gerenciar as emoções da nossa família. O que você aprendeu com toda essa situação? Como você se reconheceu diante de uma condição social, uma condição de saúde pública que talvez você nunca tenha enfrentado na vida? Como você se reconheceu emocionalmente? Conversando com algumas amigas, elas disseram que assim, amiga, eu achei que eu era mais forte emocionalmente. Achei que o otimismo ia me acompanhar por todos os dias, mas em alguns momentos eu me vi fragilizada. Percebi que eu não tenho condições de olhar para tudo com tanto positivismo. Em alguns momentos me peguei pensando assim: o que será que de fato vai acontecer conosco? Me vi acordando na madrugada, preocupada com o ano letivo dos meus filhos, preocupada com o trabalho do meu marido, que parece que ficou ali, talvez com o risco de perdê-lo. E então eu quero, para você que está nos acompanhando neste momento, fazer uma pergunta. Qual foi o maior aprendizado que você teve e que você está tendo? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Em que você foi útil para ser o suporte emocional para outras pessoas? Sabe, queridos, as crises elas existem para que todos nós tenhamos a oportunidade de nos conhecermos e também nos tornarmos pessoas melhores. Digo isso não com um olhar romantista, né, um olhar romântico, mas eu digo isso como, de fato, uma possibilidade que temos como seres humanos. Eu lembro que quando ainda fazia a graduação em psicologia, tive uma aula que me marcou muito, porque talvez por ser muito nova na época, eu nunca havia pensado que as crises são as oportunidades para o ser humano se tornar alguém melhor e mais forte, mas que também tem a possibilidade de desenvolver em nós um egoísmo jamais conhecido. Então eu digo para você que o que nós conhecemos como psicologia é que a crise é a oportunidade de nos tornarmos alguém diferente. E existe em nós a possibilidade de nos tornarmos melhores, mas também piores. Quando a Europa começou a voltar ao seu movimento, mesmo que de forma devagar, mas tentando alcançar a normalidade, e as lojas começaram a abrir para as vendas, um fenômeno que as pessoas achavam que não aconteceria, aconteceu. As lojas ficaram abarrotadas e marcas famosas venderam as suas coleções em apenas poucas horas. Aquilo que nós imaginávamos, né, como população, de que neste momento do retornar estaríamos todos mais conscientes financeiramente. Nós estaríamos mais inclinados a fazer mudanças incríveis. Não aconteceu. As pessoas se atropelando para gastarem ainda mais. Tivemos um olhar romântico quanto às questões ambientais, sem dúvida nenhuma. Mudanças importantes aconteceram no Rio Sena.
Nós encontramos a poluição diminuída em muitos lugares do mundo, mas vocês sabiam que, por exemplo, em cidades como Seattle, os ratos tomaram conta das ruas? Por não encontrarem mais o alimento ali, ó, que as pessoas passando pelas ruas jogavam, por terem uma cidade um pouco mais limpa, os ratos começaram a invadir residências. Mesmo à luz do dia era possível ver ratos no meio da rua brigando por uma migalha de pão. Então, quando eu olhei essa cena dos ratos brigando e também pensando nas pessoas que estavam lá consumindo terrivelmente na reabertura de algumas lojas na Europa, trouxe para mim ainda um senso mais forte de que nós sim podemos estar em um dos dois polos durante a crise e quando ela terminar. Pessoas mais saudáveis emocionalmente, ambientes, pensando na ecologia, pensando nas nossas condições do ambiente em situação melhor, mas também em situação pior. Durante esse período de isolamento e toda essa crise, nós podemos ter uma melhora na nossa saúde emocional, mas também uma piora. O estresse a que todos nós fomos submetidos, mas cada um vivenciou ou está vivenciando de forma diferente, pode ter um impacto muito peculiar em cada um de nós. Em alguns, a ansiedade vai aparecer não somente naquele momento da crise, não somente em pensar sobre como vou me rearranjar nessa nova condição, mas também pode vir de forma patológica para se instalar. Porque os momentos de estresse, eles podem vir para emergir em nós situações emocionais como depressão, ansiedade, uma bipolaridade, que não apareceria em nós se não estivéssemos inseridos neste contexto de crise. E aí eu te faço mais uma pergunta. Como você tem se percebido emocionalmente e quais as estratégias que você tem utilizado para lidar com essas experiências? Uma das dicas que sempre damos é assim: está se sentindo diferente, tem alguém com quem conversar. Para dizer o que está passando no coração, tem um amigo. Eu gostaria que todos nós tivéssemos um amigo em quem confiar. Um amigo com quem desabafar. Para dizer assim: acordei hoje muito inseguro quanto ao futuro. E alguém pudesse te dar uma palavra de consolo, de acolhimento. Mas ainda desejaria que você tivesse um psicólogo perto de você, para que você pudesse dizer assim: olha, já estou há alguns dias tentando lidar com essa emoção e não estou dando conta, porque já percebo alterações no meu padrão do sono, na alimentação, no meu comportamento com a família. Eu que sempre fui uma pessoa tão calma, percebo um tom agressivo na minha fala. Porque aquilo que mudar em você, que não estiver estritamente ou estreitamente relacionado com a crise, aquela preocupação envolvendo preocupação mesmo se o emprego ainda vai ser mantido, se as crianças vão conseguir adaptar com o ano letivo logo depois que a crise passar. Se a sua preocupação não estiver relacionada, a sua ansiedade, com o fato em si, mas começar a extrapolar para outras áreas da vida, é momento de parar e pensar e ter algumas atitudes para melhorar tudo isso. Se aquilo que deveria ser pontual, como nos exemplos que eu já citei, mas começar a extrapolar para o casamento, e um relacionamento que era dentro dos parâmetros normais, mas agora as discussões estão mais frequentes. O olhar desprezível surgiu. Você não tem mais tanta paciência com os seus filhos? Um sinal de alerta precisa ser levantado para que você olhe com carinho para estas questões e tome conta da sua saúde emocional, converse com alguém, se possível com um profissional, para voltar à normalidade, porque o estresse, ele é um fator de risco, de vulnerabilidade para a nossa saúde emocional. Se você fala assim: puxa, eu não tenho com quem conversar, então aquelas dicas que você já sabe, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para colocar em prática, precisam surgir aí na sua cabeça e no dia a dia. Você precisa ter rotina. É necessário dormir em horário específico para também acordar em horário específico. Não é porque estamos todos dentro de casa que podemos ir dormir super tarde para levantar tarde, porque daqui a pouco
Todos nós iremos voltar para as nossas rotinas se Deus quiser. E nós precisamos estar com o nosso relógio biológico afinado, alinhado, para não sofrermos mais ainda com o retorno. O mesmo eu digo para as crianças. Não é simplesmente manter as 8 horas de sono. Precisamos manter uma rotina. É só prestar atenção em um bebê quando nós tiramos eles daquele hábito diário. Eles não ficam mais agitados, não têm um comportamento maior de choro, de insatisfação. Isso também acontece conosco, adultos, mas nós temos mais habilidades para mascarar e lidar com esta mudança fisiológica e emocional, mas que não são saudáveis. Estamos dentro de casa, você tem a possibilidade de melhorar sim a sua alimentação. Nós não precisamos estar comendo doce o tempo todo, não ter um horário específico para as nossas refeições. Precisamos sim ter esse tempo para repensarmos muitos dos nossos hábitos que têm um impacto direto sobre a nossa emocionalidade. Sabe, queridos, eu volto àquilo que eu disse para vocês no início. É a oportunidade de nos tornarmos melhores, mas também estamos na vulnerabilidade de sairmos com grandes prejuízos. E também ainda temos que pensar com aqueles prejuízos que alguns de nós já estão enfrentando ou enfrentarão, e eu preciso falar sobre isso. A perda de alguém querido. Eu sei de uma família conhecida da minha irmã, que já perderam 3 membros da família para o coronavírus. Penso que é viver então agora com a sensação de morte, com o luto, alguns com a sensação de quase morte porque foram para o UTI, ou passaram por um isolamento, estão longe da família porque não querem contaminar os seus. Ainda teremos que enfrentar isso. E como enfrentar? Claro que sem dúvida nenhuma que o olhar positivo sobre estas situações, de que Deus cuida de nós, de que mesmo com grandes perdas ainda temos outras condições para pensar. Mas quando um ente querido faleceu? Quando o avô do seu filho de 5 anos morreu? Essa criança ficou isolada, não viu o avô, na esperança de que o encontraria logo depois, quando tudo se organizasse, e esse avô faleceu. Como que a gente lida? Existe o respeito ao luto, essa perda irreparável, onde o futuro será diferente. Sem dúvida nenhuma que temos que ensinar para a criança de que nós perdemos pessoas, de que nós temos que olhar para as lembranças e temos a esperança do futuro, uma vida eterna. Mas também é um momento de um exercício importantíssimo, não somente para as crianças, mas para todos nós. E temos dificuldade de lidar com isso. O luto, sem dúvida nenhuma, da tristeza profunda, da negação, da acomodação da dor, mas da aceitação. Precisamos começar a fazer o exercício da aceitação. O que significa isso? Aceitarmos que nem tudo acontece do jeito que planejamos. De que nós passamos sim por dores, de que nós passamos por perdas, de que a vida ela não é justa, de que nós não mantemos aqueles que amamos ou as pessoas que são boas vão passar por essa crise sem prejuízo nenhum. Não. Temos que aceitar que em algumas circunstâncias nós não iremos poder interferir para que o desfecho seja como queremos. Nós enfrentamos dificuldades com a aceitação. Nós enfrentamos dificuldades em entender que o pecado é injusto e que traz sofrimento para todos nós. O que precisamos fazer é não ficar assim, puxa, e se fosse diferente? Puxa, se ele tivesse sido atendido antes? Sem dúvida nenhuma que durante o luto nós vamos lidar com isso sim, tentando criar estratégias para tentar resolver mesmo que mentalmente aquela circunstância. Mas nós temos que aceitar que algumas circunstâncias nós não iremos mudar. Então, por favor, coloquem dentro do coração dos filhos de vocês e do coração de vocês que nem tudo vai acontecer conforme planejamos. Sabe, quando tudo passar, nós teremos sim que aceitar
que talvez para alguns de nós a condição profissional mudou. Sim, quando tudo passar, talvez você não vai conseguir dar aquela festa para o seu filho. Ou talvez o aniversário do seu filho foi durante este tempo de crise e aquela festa que havia sido planejada teve que mudar. E precisamos aprender a nos reorganizarmos emocionalmente também, para não estarmos na condição de pessoas que não sabem lidar com mudanças, com rearranjo emocional, com rearranjo do dia a dia. Para aqueles que já enfrentam um transtorno emocional, seja uma ansiedade, seja uma depressão, não descuide do seu tratamento, aquele que o médico indicou para você. Sabe por quê? Porque quando eu penso que um isolamento social, por exemplo, traz para alguém que já tinha depressão e que um dos sintomas era o isolamento social, esse momento onde talvez o terapeuta dizia para ele assim, né, o psicoterapeuta, você precisa sair de casa, você precisa estar com as pessoas. E agora está acontecendo o oposto daquilo que foi recomendado para que o tratamento acontecesse. Imagina então essa pessoa dentro do seu conforto, entendam isso, dos seus sintomas. Você que está vivendo isso, por favor, escute o seu psicoterapeuta, ligue para ele e saia dessa condição. Não fique isolado socialmente, mesmo que não consiga sair de casa, fale com as pessoas. Você que convive com alguém, tem alguém da família que você sabe que tem depressão, por favor, não descuide dessa pessoa. Ligue, converse com ela, mesmo que ela não queira falar com você por vídeo, faça uma chamada de áudio, porque isso é extremamente importante. Pensa alguém então que tem um toque e o toque dela é lavar as mãos. E agora nesse momento que tudo que a gente toca tem que lavar as mãos. Pensem que o quadro pode ser exacerbado. Por isso que eu gostei muito de um post ou alguém que falou lá no início da crise, é que assim, a chuva é a mesma para todos, mas nem todos estamos no mesmo barco. E é nesse contexto que eu digo que cada um de nós precisa cuidar daquilo que sabe que precisa cuidar em si. E cada um de nós precisa cuidar do outro, que está sob o nosso olhar, sob o nosso cuidado, na nossa família, para sermos o suporte. Uma palavra que tem surgido muito nessa época de crise, e que disseram que vai ser a palavra, né, depois que tudo passar também, é a empatia. E aqueles que me conhecem sabem que há muito tempo eu gosto de falar sobre empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Você está se colocando no lugar do outro. E não estou falando da sua mãe querida que você precisa dar suporte. Estou falando talvez do seu chefe, do dono da empresa, que não sabe o que fazer para lidar com tanta demanda. Ele precisa talvez diminuir salários, ele não sabe como lidar com as demissões que estão aí, são urgentes. Como você tem lidado com o seu chefe? Como você tem exercido a empatia com ele? Como você tem exercido empatia, talvez, com o seu pastor, que às vezes se perde aí no culto online. Como você tem sido empático com o professor do seu filho, ou classe que tem sofrido. Porque já era difícil lidar lá dentro da escola com os alunos. É uma classe, é uma profissão que mais sofre com o estresse, que mais entra na exaustão, que muitas vezes tem vontade de suicidar. Eu falo porque eu convivo muito com professores. E agora eles não estão só com a sua classe ali na aula online. Eles estão tendo que lidar com a questão tecnológica. E eles ainda estão tendo esses pais dentro da sala de aula. Um desafio a mais, como você tem lidado e como você tem sido suporte para esse professor do seu filho. Vamos trazer empatia mais para o nosso dia a dia e sair do discurso, do social. Eu preciso ser empático com meu vizinho. Eu preciso ser empático quando eu passar na rua, cumprimentar a moça da loja.
Começar a comprar mais dos pequenos negócios, tudo isso é válido. Mas como eu tenho exercido empatia com aqueles que estão me afetando diretamente, o professor do meu filho, o pastor da minha igreja, o meu patrão, sabe? Eu gosto de extrapolar a ideia para uma empatia comigo mesma. Eu sei que empatia é como eu me colocar no lugar do outro. Como você tem sido generoso com você mesmo. Nós não vamos dar conta de tudo. A gente às vezes tem a ideia de resiliência, que é a ideia assim, olha, já chego com a condição de enfrentar tudo e sair da melhor maneira possível, dando conta de tudo. Eu gosto de pensar que resiliência é algo que desenvolvemos durante a crise, durante a situação. Claro que a gente já vem com experiências de enfrentamento, mas muitas peculiaridades aprenderemos durante o processo. Durante o processo, que vai nos tornar um pouco melhores para outras situações parecidas. Mas nós não entramos nessa situação prontos. Todos nós fomos e estamos sendo impactados. Mas a ideia de que nós sairemos disso tudo ainda melhores precisa ocupar o nosso coração. E o sair melhores não significa que enfrentamos tudo e tiramos de letra. Significa que sofremos, mas sobrevivemos. Tivemos que enfrentar muitas coisas diferentes. Mas mesmo com perdas, com prejuízos emocionais, nós saímos mais fortes. Você não precisa sair dessa situação com a sensação assim: não sofri. Puxa vida, eu estou muito bem emocionalmente. Por que dei conta de tudo? Não fiquei preocupado quanto ao meu futuro. Não é isso. Isso não é verdade. Eu preciso voltar para minha casa. Mas aí, quando eu preciso voltar para minha casa, que não é no Brasil, e eu vejo os meus voos mudando todos os dias, claro que isso em mim trouxe sim uma apreensão. Porque eu vou falar uma coisa super particular. O passaporte norte-americano da minha filha está para vencer. Imagina, eu vim em março, voltaria tão rapidamente para casa e não voltei. Então agora eu tenho mais um problema para lidar. E sem dúvidas nenhuma que eu já pensei hoje, preciso resolver esse problema. Então, todos nós estamos enfrentando sim dificuldades, todos nós. Mas é possível, principalmente em nome de Jesus, lidarmos com tudo isso e sairmos mais do que vitoriosos. Queridos, Jesus é conosco. E se tem algo que também os cientistas da superação têm dito, é que nós somos capazes de enfrentar melhor as nossas crises se nós temos fé. A espiritualidade, a religiosidade é importantíssima para que nós superemos as adversidades. E isso não é só fala minha, mas é a fala de muitos especialistas. Sabe por quê? Porque a fé em Cristo Jesus, a esperança do retorno que Ele já nos prometeu, nos garantiu, vai fazer com que nós tenhamos ainda melhores condições de enfrentarmos tudo isso. Não deixe de fazer o culto com a sua família. Não deixem de falar que Jesus é aquele que nos sustenta, mesmo diante de perdas. Aproveitem para manter firme a fé da sua casa, porque a fé é um suporte emocional importante para você e para a sua casa. Reúna os seus, deixe que eles falem das suas angústias, deixe que eles falem para você o que eles estão sentindo. Sim, não é bobagem quando o seu filho fala assim: estou muito triste, porque seria a festinha do aniversário do meu amigo na escola. Isso não é bobagem, é o sofrimento dele. E ele precisa falar isso no momento de família. E aí você pode dizer para ele o que Jesus fazia nos momentos de tristeza. Que ele conversava com os seus, que ele orava, que ele pedia para o Pai auxílio. Não perca a oportunidade de desenvolver uma intimidade espiritual com a sua família.
para que vocês tenham maior suporte emocional diante das adversidades. Sabe, eu desejo a vocês felicidade. E felicidade é também saber ficar triste. Ser feliz também é saber ficar triste. É saber dosar preocupação com esperança. Felicidade é bem-estar. É mesmo estando aí envolvido em tantas perdas, em tantas apreensões, saber fortalecer aquilo que está bom, para que isto seja suporte para enfrentarmos aquilo que não está acontecendo conforme o nosso desejo. Desejo a você, Jesus, porque Ele é a nossa fonte de felicidade. Ele é o suporte, Ele é o amigo mais querido. Ele é aquele que entende aquilo que está dentro do coração do chefe de família que não sabe como vai sustentar a sua casa. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é aquele que ora pelos seus irmãos, intercedendo junto ao Pai. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a resposta para as nossas perguntas, principalmente porque Ele é aquele que diz assim: filho, venha a mim com as suas ansiedades, porque sou eu quem cuido de você. Ele não está falando para vivermos livres da ansiedade, mas Ele está dizendo para levarmos a Ele as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Que Jesus seja o seu amigo. Que Jesus seja o amigo da sua casa, para que assim então, quando tudo passar, poderemos em uma voz dizer assim: foi difícil, temos lutas ainda para enfrentar, mas foi possível sobreviver, aprender e ainda ajudar aos outros, porque nós seguimos as orientações do Mestre. Que Jesus abençoe a sua vida e a sua casa, é o meu desejo. Muito obrigada por nos ouvir neste momento tão especial. Obrigada, Pastor Alice, por esse convite que foi estendido a mim para que estivesse com vocês nessa semana tão importante. Muito obrigada.